Salve Maria! Dia 16 de outubro de 2020, da 28ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 1 ao 7. Do evangelho segundo Lucas, naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, né? Quando Jesus continua ininterruptamente a chamar a atenção na vivência dos discípulos para que não vivam conforme os preceitos dos fariseus, claro, inclusive dos mestres da lei. Jesus nos chama a atenção para que tomemos cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? Diz Jesus, que é a hipocrisia. O que é alguém ser hipócrita? Quando uma pessoa é considerada hipócrita. Quando ela prega uma coisa, quando ela fala uma realidade e ela não vive. Isso se chama hipocrisia. Quando ela vive uma vida de falsidade, uma vida de engano. Quando uma pessoa tem uma vida dupla, ela é um hipócrita. Que muitas vezes, denuncia ou aponta o pecado alheio e que muitas vezes vive imerso nesse pecado, mas é incapaz de admitir que é pecador ou pecadora. São aquelas pessoas que querem tirar o cisco do olho do outro, mas diante de si tem uma trave. Quão difícil é esta realidade para alguns fiéis que vivem enganando-se. Não vivem a palavra do Senhor. Não estão moldados e forjados, como o metal é forjado no fogo. Mas são como uma massa que não precisa de fogo, mas que é mole, que é sutil. Mas é necessário sermos forjados no fogo de verdade, onde realmente o Senhor derramará sobre nós o seu Espírito Santo. E por isso Jesus chama a atenção de todos nós para que vivamos verdadeiramente, não no fermento dos fariseus, que leva ao pecado e à morte, a hipocrisia, mas o novo fermento que Jesus veio para nos dar, o fermento da vida plena, da vida eterna. Muitas vezes, e muitas realidades, nos afligem e nos afastam do plano e da vontade de Deus. Podemos elencar algumas realidades, O medo da morte, que leva à hipocrisia, que leva ao acúmulo dos bens, ou o temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia. É necessário que nós saibamos, quem somos nós diante de Deus, e pedir a Ele que nos auxilie por meio da sua graça, para que nos encha de misericórdia, que nos dê a certeza de que não é
não é tendo medo de Deus, mas tendo o temor de Deus, ou seja, no respeito, a adoração, seguir os preceitos do Senhor, vivendo uma realidade de uma vida santa. É interessante que temos como exemplo um jovem de 15 anos, não é? Carlo Acutis, que morreu colocando a sua vida inteiramente à disposição de Cristo e do reino. Será que a nossa geração, ou a geração depois das nossas, são incapazes de ver que um jovem é capaz de nos ensinar, é capaz de ter uma intimidade tão grande com nosso Senhor, que foi realmente agraciado e hoje proclamado como beato pela Santa Igreja? Depois, a segunda realidade, o reino de Deus, cuja vinda pedimos ao Pai na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Será que de verdade nós percebemos o que estamos pedindo? Vir, ser instaurado o reino de Cristo, é fazer com que cada um de nós mude o nosso modo de ser, de pensar, que o Senhor realize em nós uma metanoia, uma mudança de mentalidade, o modo de pensar do modo do Cristo. O capítulo 12 de São Lucas, ele nos traz a reflexão voltada sempre aos bens materiais. Os bens materiais estão ao nosso serviço, mas nós não devemos nos deixar escravizar por eles. Quantas e quantas realidades nós percebemos diante dos nossos olhos? O disparate na questão econômica, esta realidade, ricos e milionários, e a gente vê uma população que vive na extrema pobreza. Mas isso não é um problema dos ricos que conseguiram os seus bens e toda a sua fortuna na justiça e na verdade, mas principalmente por aqueles que vivem na desonestidade, que vivem na hipocrisia. Está chegando as eleições. É para você que se candidatou e que é um hipócrita, que não vive conforme a palavra do Senhor e que de 4 em 4 anos vem e mostra-se para o povo, mas que na verdade não é do povo, não está nem aí, não liga para nada nem para ninguém, liga para o seu próprio bolso, nos conchaves que serão feitos. É interessante que durante a eleição e este preparativo existe uma briga, uma confusão desgraçada, mas depois está todo mundo comemorando junto, tomando uma copa ali e acolá, reunidos como se nada tivesse acontecido. E o pobre do povo continua sofrendo. Jesus denuncia estas atitudes, para que verdadeiramente nós sejamos discípulos autênticos do Cristo, que vivenciemos esta experiência fora de nós, fora de todo o contexto do discipulado de Cristo, a hipocrisia. Que sejamos autênticos e verdadeiros cristãos, que escutam a palavra e que a colocam em prática. Então é a cada dia pedir a nosso Senhor, pela sua intercessão, que nós sejamos capazes de ser autênticos nas nossas escolhas, que sejamos capazes de viver a verdade e a justiça, doa a quem doer, que nós sejamos capazes de repudiar todo tipo de injustiça e de hipocrisia, que sejamos autênticos nas nossas escolhas. Que assim seja. Amém. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos que nos acompanham e que ouvem a tua palavra e a meditam no coração. Que o Espírito Santo possa conduzi-los a cada dia e que São Miguel Arcanjo possa livrar de toda e qualquer cilada do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.